Pai do Senhor, irmãos. Amém? Hoje o nosso culto, sexta mensagem da campanha, né? Da nossa quaresma, que nós estamos aí há uma semana, de lembrarmos da ressurreição de Jesus, da morte, do sacrifício de Jesus. E nós vamos falar hoje algo muito importante, não que os outros não foram, mas essa é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos falar sobre a vitória, o poder da ressurreição de Jesus. Então, o que foi essa vitória de Jesus? O que isso significou para a minha vida e para a sua vida? Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 22, que diz: tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Feche seus olhos, mais uma vez. Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor, nesta noite. Nós já cantamos louvores, já ministramos no teu coração. Agora nós pedimos que o Espírito Santo venha e traga uma quietude ao nosso coração, para que nós possamos receber, Pai, a boa semente da tua palavra. Que o Senhor venha de encontro a cada um de nós, Pai. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, ouvindo falar do grande amor do Senhor, dessa vitória tão gloriosa que foi conquistada ali na cruz, que foi a morte de Jesus e depois a ressurreição de Jesus, que nem a morte teve poder de conter a Jesus. Então, nós hoje somos felizes porque temos algo para celebrar, algo tão maravilhoso, Senhor. E nós queremos entregar nossa mente, nosso coração, nossas vidas a Ti e pedir ao Senhor que possa ministrar poderosamente em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estão preparados aí para receber? Amém? Quem está? Glória a Deus, eu quero o feedback de vocês. Vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 6, diz: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Que cena mais linda, irmão. Se nós puder parar para pensar, lá estavam as mulheres que foram ao sepulcro, depois da morte de Jesus. Lá foram elas procurar o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que de repente um ser, né? Um ser celestial, ele olha para elas e diz: não tenham medo, não temam, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Imagine se colocar no lugar daquelas mulheres. Imagine o impacto que isso teve na vida daquelas mulheres. Imagine, algo sobrenatural. E Deus quer ministrar no meu coração e no seu coração nesta noite sobre o que isso significa para mim. O que isso significa para você. Hoje, nós não vamos mais ao sepulcro de Jesus. Mas hoje nós temos consciência de que Jesus não está no sepulcro, que a tumba está vazia, que a cruz está vazia, porque Ele está vivo. E porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Há esperança para o meu coração e há esperança para o teu coração. Quem sabe você chegou aqui nesta noite assim, cheio de problemas, cheio de tristezas, com muitas fraqueza espiritual, física, às vezes com tantos problemas que você diz: meu Deus, para que continuar vivendo? Não tem sentido continuar com essa vida. Então o Senhor trouxe você no lugar certo, porque Ele está dizendo para você: há esperança para você, porque eu estou vivo.
Amém? E porque eu estou vivo, porque eu venci a morte por amor a você. Eu venci a morte, a esperança para a minha vida e para a sua vida. Tudo pode mudar. E é isso que o Senhor quer ministrar na nossa vida nesta noite, no nosso coração. Essa vitória desse poder maravilhoso da ressurreição de Jesus. Paulo falando aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser abrir aí, ou senão você pode seguir aqui no telão. Diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O único que venceu, aquele que morreu, mas ressuscitou, foi Jesus. Tantos outros que se disseram, intitularam deuses, eles morreram, mas eles não ressuscitaram. O único que a morte não teve poder, e que toca na minha vida e muda a minha vida, dá esperança ao meu coração, ao teu coração, é Jesus. Tudo na sua vida pode mudar, a partir de você crer, e você tomar posse disso, desse grande feito, desse ato tão maravilhoso, sobrenatural. Por isso que nós temos que sempre lembrar que nós somos seres espirituais. E como seres espirituais que temos o entendimento do Cristo vivo, nós temos que viver o Cristo vivo. E não mais viver como se Ele ainda estivesse pregado na cruz. Não. A morte não teve domínio sobre Ele. A morte não teve poder sobre Ele. Por isso que Ele ressuscitou. E por isso que eu posso ter esperança. E você pode ter esperança. Um homem de Deus, um pastor, um teólogo, Warren Wiersbe, ele disse assim: o túmulo vazio não foi aberto para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem e vissem a prova da vitória. Então, simplesmente, Jesus podia sair dali do túmulo e de uma forma que ele podia atravessar a parede, como ele fez, mas ele não fez isso. O túmulo foi aberto. Para quê? Não para que ele saísse, mas para que os discípulos entrassem, chegassem lá e vissem os lençóis dobrados. Eu não sei na sua vida, irmãos, mas quando eu penso nessa cena, meu Deus, isso é glorioso, isso transforma a minha vida, isso é o que me sustenta cada manhã, ao abrir dos meus olhos, de saber que Ele está vivo, de saber que isso gera uma expectativa, uma esperança no meu coração, de saber que eu não preciso mais viver enganado, vivendo de qualquer maneira, ouvindo qualquer coisa. Não, agora eu conheço a verdade de que a morte não teve poder sobre Ele, que Ele venceu a morte, Ele venceu tudo, Ele é vitorioso. Para quê? Para me fazer vitoriosa, para fazer você vitorioso. E foi através dessa vitória, dessa gloriosa vitória de Jesus na cruz, que Ele nos deu acesso novamente ao Pai. Porque nós estávamos, todos nós, perdidos. Nós éramos como órfãos, completamente separados de Deus, por causa do nosso pecado. Aprove a Jesus pelo seu imenso amor e pelo seu imenso coração e bondade, atender ao apelo do Pai. Quem irá? Quem vai fazer? Quem vai atender o apelo? Quem vai passar por isso? Quem vai trazer meus filhos de volta? Jesus declara: eu vou, Pai, eu vou fazer isso. E Ele foi, e Ele suportou aquela dor, e Ele suportou aquela cruz, por amor a mim e a você. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos vida. Amém? Recebe aí a vida de Jesus sobre a sua vida. Para que hoje nós pudéssemos ter vida e ter essa vitória tão gloriosa. Então a ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central da fé cristã. Nós comemoramos o Natal, falamos muito, do nascimento de Jesus, que é muito importante. Mas se Jesus só tivesse nascido e depois morrido, e Ele não tivesse ressuscitado, a minha fé e a sua fé não valeria.
É isso que disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. De nada valeria, não teríamos esperança de amanhã. Sem a ressurreição de Jesus, o Evangelho seria apenas mais uma filosofia moral. E a cruz teria sido apenas o fim trágico de um grande líder. Como muitos pensam, né? Um grande líder que simplesmente morreu. O final dele foi uma morte maldita. Morreu no madeiro. Mas o túmulo vazio mudou tudo. Porque o túmulo está vazio. Jesus não está lá. Eles preservam muitas coisas, mas Ele não está lá. Isso é que muda toda a história, irmãos. E que o Espírito Santo possa ministrar isso no seu coração, porque eu só estou introduzindo a mensagem. Para ativar no seu coração uma fé, o sobrenatural de Deus que venha sobre a sua vida. Para você crer que isso é verdade, isso não é uma historinha. Não é uma historinha que foi contada e que agora está sendo repetida. Porque temos que falar sobre isso. Não, é um fato, é real. O túmulo está vazio e por isso toda a história foi mudada. Ele não apenas venceu a morte, mas Jesus inaugurou um novo tempo de esperança, de reconciliação. Estávamos separados, o nosso caminho era o inferno. Mas por causa da ressurreição de Jesus, nós somos reconciliados, podemos chamar Deus de Pai. Só agora, através de Jesus, podemos orar o Pai Nosso. Porque antes nós não podíamos, agora nós podemos. Em Cristo Jesus, fomos reconciliados, fomos transformados. Desde o amanhecer daquele primeiro dia da semana, quando as mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Aquela foi uma data que foi um divisor de águas. Pedra estava removida. Foi isso que nós lemos, né? Elas chegaram lá no sepulcro. Depois nós vamos ler mais o texto. Elas chegaram lá e elas olharam a pedra removida, procuraram por Jesus. E o anjo disse: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui. Ele está vivo. Ele não falou que ele ia ressuscitar? E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Essas palavras ecoam através dos séculos, lembrando-nos que o cristianismo não é baseado em um líder morto, mas um rei vivo. Um rei vivo. Aquele rei que tem um reinado nessa terra e está implantando o seu reino nessa terra através da minha vida e da sua vida. Quando nós abrimos para Ele e nós dissemos: faço parte desse reino, eu escolho te servir. Rei soberano e Senhor, o meu Salvador, Jesus, aquele que fez tudo por mim e por você. A Bíblia diz que Ele apareceu aos seus discípulos, Ele restaurou a fé daqueles que duvidavam, Ele transformou os medrosos em testemunhas ousadas, e Ele deu início à maior missão já conhecida. Hoje é um culto de missões. Foi Ele que inaugurou a maior missão da terra, que é levar o Evangelho, a mensagem da salvação, aonde? Ao mundo inteiro. João 3,16, porque Deus amou tanto, Deus amou de uma maneira tão grande o mundo. Todo ser criado por Deus é alvo do seu amor. E Jesus, na sua ressurreição, Ele inaugura um tempo de missões. Inaugurou o tempo das missões, levar o amor de Deus para resgatar todo ser humano para o Pai. Todo filho pródigo para voltar para a casa do Pai. Eu fui uma que foi resgatada, você também. E se você está aqui nessa noite e ainda não foi alcançado por esse milagre, abra o seu coração, que o Senhor vai se revelar a você. À medida que nós vamos vendo o impacto dessa ressurreição de Jesus, dessa vitória que foi alcançada por Jesus, o que causou na minha vida e na sua vida. E você vai abrir o seu coração e você vai ser mais um.
O texto que nós lemos foi em Marcos capítulo 16, né? E então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ressurreição e celebrar o poder dela por meio do Evangelho de Marcos. O poder da ressurreição por meio desse Evangelho. Então, a Bíblia nos diz que o propósito dessa carta, que foi escrita, desse livro de Marcos, foi apresentar Jesus como Filho de Deus. Apresentar a Jesus a mim e a você, como Filho de Deus, enfatizando as suas ações mais do que os seus discursos. Não era o que ele falava, mas o que ele fazia, o que ele fez. E é isso que Marcos deu a ênfase. A ênfase maior foi nisso. O tema principal foi a ressurreição de Cristo. O tema principal do livro de Marcos, que foi o clímax do Evangelho. A vitória de Cristo sobre a morte é a mais importante de todas as narrativas do Novo Testamento. A vitória de Jesus. A vitória de Jesus sobre a morte. Uma coisa muito importante que nós vamos ver também, que Marcos destaca o papel das mulheres. As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Oh, mas por quê? Assim, tanto espanto. Por que são mulheres? Porque é muito significativo num contexto em que o testemunho feminino não tinha valor. Ou seja, a voz dos homens valia naquela cultura. Das mulheres, não. E Jesus, aprove a Jesus chegar no túmulo. Mulheres, as primeiras testemunhas que puderam testemunhar, e foi valorizado. E Marcos também fala, nós vamos ver que ele fala um pouco sobre a restauração de Pedro, né? Jesus restaura aquele que havia negado Jesus. Quando Jesus estava assim, indo caminho à crucificação, nós sabemos, conhecemos a história, Pedro nega Jesus. E Pedro ficou muito arrependido. Muito arrependido. E ele é restaurado. E ele é completamente restaurado. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso também, né? Então, e Marcos fala muito dos encontros que ele teve com os seus discípulos. Encontros pessoais. Os discípulos andavam com ele, estavam com ele. O poder transformador da ressurreição de Jesus. Ou seja, a vitória da ressurreição foi conquistada. Mas cada um de nós precisa receber. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Não vai mudar nada na minha vida, nem na sua vida, se você não receber no seu coração e começar a viver com Ele. Amém? Eu quero ensinar isso nessa noite. Eu trouxe assim algo bem sugestivo para ensinar a vitória da ressurreição. E eu quero convidar um voluntário aqui, eu já escolhi. E eu quero ensinar esse presente aqui. O presente não é tão grande, é só a caixa que é grande. Que foi para chamar a sua atenção. Então, esse presente representa o que Jesus conquistou para mim e para você, lá no Calvário. Morreu, entregou a vida dele, escolheu ir no meu lugar, no seu lugar. Mas a morte não teve poder sobre ele, porque ele ressuscitou. Então ele está vivo. E hoje eu quero representar isso, eu quero convidar a Carol. Vem cá, Carol. Você mesmo. Eu quero convidar você. Ela levou até um susto. Esse presente aqui, a Carol é uma filha amada de Deus. Amém? Ela faz parte dessa família. É um alvo do amor de Deus que alcançou a Carol. E hoje
o Espírito Santo me falou, dê o presente a Carol. Eu olhei para ela e falei, Carol, você está tão triste. Daí ela, não, pastora, depois a gente conversa. Mas o semblante dela. Mas a maior notícia, Carol, que eu tenho para te dar é isso. Você pode receber o maior presente que Jesus conquistou para você. Você aceita? Aceita? Glória a Deus. É o maior presente. A vida de Jesus em nós é o que nos dá vida. Agora, o que vai mudar na vida da Carol? Aqui está o presente, eu estou oferecendo a ela. Esse presente é meu, eu estou oferecendo a ela. Ela disse que ela aceita. O que ela precisa fazer? O que ela precisa fazer, irmãos? Ela precisa? Receber o presente. Ela recebeu o presente. Agora muda toda a história. O presente aqui, e ela querendo ter o presente, não ia mudar nada a vida dela. Não o presente em si, mas a vida de Jesus nela. Mas como ela se apropriou do presente, ela recebeu o presente, ela vai desfrutar dele. Porque primeiro nós recebemos, para então depois nós regozijarmos. E só depois ela vai repartir comigo, só comigo, o presente dela. Obrigado, Carol. Deus abençoe. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aí está, irmãos. Esse é o presente de Jesus para mim e para você. Um símbolo ali. Simplesmente uma maneira de simbolizar isso. Mas se nós não nos apropriarmos, se nós não pegarmos e dizer, eu quero, e ficarmos só na contemplação, é muito bonito. Ali enche os olhos, olha o tamanho da caixa, olha como é belo, o embrulho, os laços, é muito bonito. Mas se eu ficar só contemplando, não vai passar nada. Não vai acontecer nada na minha vida. Eu tenho que tomar posse. O que vai mudar a sua vida é quando você pegar a vitória de Jesus na cruz do Calvário e tomar posse. Quando? Todo dia, diariamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, momento a momento, você viver essa ressurreição, porque só então a sua vida será transformada. Amém? Você aceita? Você recebe? Em nome de Jesus? Amém? Vamos lá então. Para nós vivermos o poder, desfrutarmos do poder da ressurreição de Jesus, 4 verdades para nós trazermos para a nossa mente, recebermos, para nós nos regozijarmos e termos o que repartir. Primeira verdade, celebre diariamente a verdade da ressurreição de Jesus. Por que eu não posso celebrar a verdade da ressurreição só domingo à noite? Porque eu vou morrer. Porque o diabo vai me passar rasteira. Porque ele quer me levar para longe de Deus. Ele odeia me ver na presença do Pai. Ele odeia ver você na presença do Pai. Ele olha para você, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E quando você é restaurado, transformado pelo poder da ressurreição, essa imagem de Deus está em você. E o diabo olha para você e ele te odeia, porque ele é o pai dos órfãos. E ele quer te levar para o lugar de orfandade novamente, separação de Deus. E por que nós precisamos celebrar diariamente, irmãos? É todo dia. É como eu acabei de falar, são todo dia, 24 horas por dia. Eu gosto de brincar lá com a minha turma que é mais horas no dia. 25, 26, vai sobrando por outro dia. Você tem tanto de buscar da presença, você está tão ligado, tão conectado,
com a bateria tão carregada. Você está recebendo tanto que você está sendo transbordante. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se tivesse mais um, seriam 8. Mas são 7. E nós já estamos lá na nossa classe em 450 por ano. Uai, mas tem somente 365? Os outros 75? Janeiro, fevereiro e início de março. Janeiro, fevereiro e início de março. Momento a momento. Celebre diariamente a verdade da ressurreição de Jesus. Marcos 16, 5 e 6 diz assim: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Imagina a cena, irmãos. Só imagine a cena. Imagine essa cena. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 diz: depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. As mulheres chegaram no sepulcro. As mulheres foram ver Jesus, procurar pelo corpo de Jesus. O anjo, um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, falou com elas: ele não está aqui. Vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. R.C. Sproul disse assim: o túmulo vazio é um dos maiores testemunhos do cristianismo. Se os inimigos de Jesus pudessem ter produzido seu corpo, eles o teriam feito. O silêncio deles fala alto demais. O maior testemunho do cristianismo. Nunca aconteceu isso. Nunca. E Jesus foi esse que fez isso. Alguns argumentos existem, né? Uma falácia aí de argumentos de que Jesus não ressuscitou. Quem sabe você até já ouviu falar sobre isso. Mas é inegável que Jesus existiu. Ele mudou o nosso calendário, ele marcou a história do mundo de forma que não há como negar a sua existência. Mas aqueles que querem se opor e atacar a fé cristã levantam hipóteses que ele foi apenas um homem comum. Sendo assim, ele não ressuscitou. E você ouve muitos hereges aí falando. Hereges, filhos do diabo, órfãos, falando sobre isso. São, na verdade, argumentos frágeis, mas que infelizmente acabam ganhando adeptos a essas mentiras. Pessoas que estão com a cabeça vazia. E daí? Alguns argumentos. O primeiro foi: o corpo de Jesus foi roubado. A teoria da conspiração, né? Essa teoria afirma que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo para fingir que ele havia ressuscitado. Teoria da conspiração. Pense. Segunda teoria: Jesus não morreu de verdade. É a teoria do desmaio. Essa teoria sugere que Jesus não morreu, mas apenas desmaiou na cruz devido ao sofrimento. Depois, na tumba fria, ele teria se recuperado a consciência e levantado e ido embora. Olha a loucura que chega. Outra teoria: os discípulos tiveram alucinações coletivas.
Algumas pessoas dizem que as aparições de Jesus foram apenas alucinações geradas pelo luto intenso dos discípulos, que eles ficaram tão pesaroso, que eles tiveram alucinações, por causa da dor, do luto. Tudo isso mentira. A ressurreição é um mito criado séculos depois. Outra mentira. Essa ideia sugere que os cristãos só começaram a crer na ressurreição muito tempo depois, como um mito inventado para conferir credibilidade à fé. Acredite se você quiser. A última, em verdade. O túmulo era errado. Alguns dizem que as mulheres foram ao túmulo errado e por isso pensaram que Jesus havia ressuscitado. Porque se fosse no outro... O pastor Warren Wiersbe disse: Jesus apareceu a diferentes pessoas, em diferentes lugares e em diferentes momentos. Isso confirma que a sua ressurreição não foi um delírio coletivo, mas foi um evento histórico. Amém? Marcou a história. Ele mesmo se apresentou a diversas pessoas, em vários lugares, em momentos diferentes. E foi comprovado. E nós cremos, nós sabemos que Ele está vivo. Os próprios religiosos tentaram propagar uma mentira sobre a ressurreição de Jesus, falando assim, lá em Mateus capítulo 28, tem ali. Os soldados receberam dinheiro para dizer que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Acredite se quiser. Uma coisa é certa, diante de toda essa loucura. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nunca teríamos ouvido falar dele. Seria mais um. Só mais um. Como tantos outros. A atitude das mulheres que foram ao sepulcro, que tinham ido lá render o último tributo a um corpo morto, seria nada. A atitude dos discípulos, que era tudo, tinha terminado em uma tragédia, porque eles apostaram a vida deles. É aquilo que nós cantamos ali, hoje. Estou gastando a minha vida por Ele. Eu estou gastando a minha vida. E você? A causa é nobre, porque Ele está vivo. Amém? A causa é nobre, é louvável. Gastar a vida por Ele. Por quê? A recompensa virá. Já veio. A recompensa chega todo dia. Só o prazer, a alegria, a paz, que excede todo entendimento, de viver na presença dEle. Não tem dinheiro nesse mundo que pague. Vale a pena continuar com Ele. A melhor prova da ressurreição é a existência da igreja cristã. A melhor. Nenhuma outra coisa teria transformado a homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor. A ressurreição é fato central de toda a fé cristã, disse o pastor William Barclay. Pense sobre isso, irmãos. Pense aí. A primeira verdade para nós mudar a nossa história. Nós precisamos, para esse poder da ressurreição continuar sendo gerado no nosso coração, para que nós possamos desfrutar, nos regozijar. Nós precisamos celebrar diariamente que Jesus está vivo. Amém? Diariamente. Fala para o seu irmão, é todo dia. Todo dia. E eu posso até emendar o dia inteiro.
Você fala Jesus, você acorda Jesus, você se alimenta Jesus, você caminha com Jesus, você dorme Jesus, você trabalha Jesus. Ou seja, não tem mais como separar. Amém? Primeira verdade. Segunda verdade, para viver o poder da ressurreição de Jesus em sua vida, escolha viver um relacionamento real e profundo com Jesus. Marcos 16, 9, 12 e 14 diz: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. O que nós que aprendemos aqui? Um relacionamento real. É o que acontece comigo e com você. Ele apareceu para os discípulos, ele estava lá, eles ouviram ele. E muitos deles não acreditaram. É a mesma coisa comigo e com você, irmãos. Não muda nada. Às vezes nós vivemos um cristianismo pensando que é uma historinha. E historinha não muda a vida de ninguém. Isso é uma realidade. E é isso que Jesus está falando para nós nesta noite. É uma escolha diária que nós devemos fazer, de viver esse relacionamento que é verdadeiro, que é real e não é superficial. Não é aquele negócio de eu vou lá conversar com ele quando eu preciso, quando o trem descarrilhou, quando está tudo ruim, quando eu fiz um monte de pecado e estou lá no buraco, porque é isso o lugar onde o diabo me coloca. Quando eu escolho ouvir ele e ceder aos apetites ou aos apelos dele. Não é nessa hora que eu devo buscar Jesus. Não é somente nessa hora que eu tenho que procurar por ele. É quando eu estou bem. Porque no dia a dia, nas 24 horas do dia, você tem tempo para tudo, menos para Jesus. Como é que você vai desenvolver um relacionamento profundo, real, verdadeiro e profundo? Quantos de nós estamos vivendo na superficialidade? Aquele pouquinho assim, domingo à noite. Quando a gente não sai daqui ainda e não aconteceu nada. Sai pior do que entrou. Jesus vive e se faz presente em nós, em nossos dias. Jesus vive e continua promovendo a nós encontros especiais com Ele, assim como foi nos primeiros momentos depois da ressurreição. Os gregos tinham uma palavra com a qual descreviam o tempo, que significa o tempo que apaga tudo. O tempo teria apagado a lembrança do Jesus, se não tivesse sido uma permanente presença viva na vida daqueles homens. Tudo tinha sido esquecido. Se não tivesse acontecido nada na vida daqueles homens, nunca o Evangelho chegaria até nós. Nunca. Mas algo sobrenatural aconteceu. É o mesmo sobrenatural que Ele quer fazer na minha vida, na tua vida. Nós temos acesso a isso hoje. É para nós, é de graça. Ele está nos oferecendo. Da mesma maneira como eu chamei a Carol para receber o presente, Ele nos oferece todo dia esse presente. E o que nós dizemos? Agora não, Senhor, eu estou ocupado. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito trabalho. Eu tenho muito... Até quando? Jesus não é alguém sobre o qual discutimos. É alguém com quem nos encontramos. Temos relacionamento. Temos prazer de nos encontrar com Ele. O nosso coração acelera assim. Quando eu comecei a namorar com o pastor... Ai, quando estava chegando o momento dele chegar na minha casa, o coração... Ele está rindo, Zé, que é assim mesmo. É assim mesmo que acontece. É ou não é? Não é, Jefferson? O coração, ó, estava lá longe. A Andressa lá, morando lá longe.
De repente o Jefferson, querida, estou indo. O coração dela, não é, Magali? Cadê a Magali? Magali também, do Toninho. Tantos outros aí que eu posso falar. A Laine, não é, Laine? Quando está chegando o barulho do caminhão lá, o coração da Laine. É ou não é? Cada um de nós, irmãos. Cada um. O Cadu nem se fala, né? Porque depois que ele foi para o Pará, então, é só love ali. Ali é só love. Mas tá bom, vamos voltar. Isso é o nosso relacionamento. É muito maior do que isso. Isso é superficial, irmãos. Não é? Porque nós somos falhos. Nós somos limitados. Às vezes nós ferimos um ao outro. Por mais que nos amamos. Porque somos pessoas limitadas. Agora, Jesus não nos fere nunca. Nunca. O relacionamento que você tem com Ele, com Cristo vivo, é de cura, é de restauração, é de poder, é de transformação. E o que Ele deseja? Todo dia. Marcar um encontro com você. Um encontro. Comece a colocar na sua agenda um tempinho lá para Ele. Para você se aprofundar, para você viver esse relacionamento real e profundo com Ele. Isso significa que a vida cristã não é saber a respeito de Jesus, mas sim em conhecer Jesus. O maior erudito do mundo, aquele que sabe tudo sobre Jesus, está infinitamente aquém do cristão mais humilde que o conhece cada dia. Aquele que é mais letrado, aquele que tem mais conhecimento. Só tem conhecimento aqui, mas não tem vida. Não consegue regozijar. É diferente daquele que vai e aceita o convite e se apresenta na hora do convite. E se prepara para estar com Ele, para ouvir Ele, para compartilhar suas dores com Ele, para receber a cura dEle. Ele nos convida nesta noite. Aceita o convite aí, amém? Aceita esse convite para viver esse relacionamento real e profundo com Jesus. Terceira verdade, para nós vivermos o poder da ressurreição de Jesus na minha vida e na sua vida, permita ser transformado sobrenaturalmente pela vida de Jesus em você. O poder da vida de Jesus é o que transforma a minha vida todos os dias. De que maneira? Sobrenatural. Eu não sei como é que Ele faz. Eu só sei que Ele faz. É só você chamar por Ele. E está ligado uma coisa na outra. Marcos 16, 7 e 8 diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como Ele disse a vocês. Tremendo, imagina. E assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Olha que coisa linda que ele fala. O impacto das palavras do anjo. Deixaram aquelas mulheres tremendo. Diante daquela notícia sobre a ressurreição de Jesus, é verdade. O que Ele falou para nós que ia acontecer, aconteceu, é verdade. Ele não está ali, nós vimos. Nós vimos isso. Nós fomos lá e comprovamos, Ele não está ali. Ele está vivo. Causou um impacto no coração, na vida delas. Elas ficaram tremendo e assustadas. Isso significa que elas viram, o que elas viram não se parecia nada com o que imaginavam encontrar. Esperavam chegar lá e encontrar o corpo de Jesus. E Ele não estava lá. Lá estava o anjo. Ah, meu Deus, como é bom, né? Só de pensar sobre isso. Muitas pessoas estão buscando uma vida confortável em Jesus, mas são rapidamente surpreendidas com o chamado para ser transformadas por Ele. Vão e conte para eles. Conte para todo mundo. Aqui surgiu a primeira missionária. A primeira missionária.
mulher que foi liberta por Jesus, Maria Madalena, a primeira missionária. Ela sai correndo e vai contar, vai chamar os discípulos, ele está vivo. Elas testemunham de Jesus. Elas contam, ele falou a verdade. Ele não estava lá. E agora? E agora? O que vai ser? Diante da manifestação do Cristo vivo e ressurreto, temos diante de nós uma escolha: ficar como nós estamos ou permitir que Ele nos transforme. Tudo muda, tudo mudou na vida daqueles discípulos, quando eles viram, ouviram e depois viram o Cristo ressuscitado. Isso causou um grande impacto na vida deles. Aquelas que lamentavam e choravam são convidadas a serem mensageiras da transformação, de algo sobrenatural que o Senhor fez. O Senhor fez. E depois, quando Jesus disse para o Marcos, o anjo falou para o Marcos: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que Pedro? Porque o Pedro foi aquele que tinha negado Jesus, não é? E Jesus olha para o Pedro e disse: eu quero te restaurar. Eu vou te restaurar. E quando você receber a notícia, você vai ser restaurado. Nós conhecemos a história, o que Jesus fez na vida de Pedro, né? O que o Senhor fez. O mais impactante desse texto está em algo que não está em nenhum dos outros evangelhos. Ele disse, o mensageiro disse: digam aos discípulos e a Pedro. Como deve haver se alegrado o coração de Pedro quando ouviu esta mensagem? Pensa, ele esqueceu de mim, agora eu traí ele, eu neguei ele, já era, pisei na bola, né? Então, não tem mais para mim. E daí chega lá, o anjo diz: vai lá, fala para eles, para os discípulos e para Pedro, para se encontrar com ele, porque ele está vivo. Ele, como ele falou, ele está vivo. Ele estaria, quem sabe, torturado pela lembrança da sua deslealdade. E de repente vem a mensagem, uma mensagem especial para ele, de todos os discípulos. Ele tinha sido escolhido. Por quê? O amor de Deus nos alcança no mais profundo do lamaçal do pecado. O amor de Deus vai lá, Ele nos dá a mão. E Ele restaura a vida de Pedro. É característico que Jesus que pensasse não no mal que Pedro tinha feito, e sim somente no remorso que Pedro estava experimentando. Jesus estava muito mais interessado em consolar Pedro, um pecador arrependido, do que em castigá-lo. É a mesma coisa que Ele faz comigo e com você. Nós erramos, prometemos seguir a Ele, andar com Ele, fazer a vontade dEle e nada, não fizemos nada. Só falamos, mas não fizemos nada. E nessa noite Ele está dizendo: eu quero me revelar a você. Eu estou vivo. Você pode crer que tem esperança para você. Eu apago todos os teus pecados. E eu te dou uma nova chance que vai mudar a sua vida. O mais incrível é que Jesus jamais nos descarta, mas sempre nos transforma. Amém? O Senhor quer transformar a sua vida nesta noite. Levante sua mão aí e receba, em nome de Jesus. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural. Ele quer se revelar o Cristo vivo, que muda a sua vida, que causa um impacto e transforma você totalmente, de dentro para fora. Não colocando uma máscara, fazendo de conta, vestindo uma roupinha aqui. Não, nada disso. Mas você sendo verdadeiramente um cristão. Por quê? Você encontrou o Cristo vivo. Você viu Ele. Por isso, foi Pedro mesmo, alvo da restauração de Jesus, quem escreveu a sua primeira carta. Ele disse lá em 1 Pedro 1,3: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou
para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui ele está proferindo, ele está declarando, a sua misericórdia é grande, que essa ressurreição dele me alcançou. A prova do Cristo ressuscitado não está apenas no túmulo vazio, mas na transformação dos seus discípulos. Na transformação dos discípulos. A fé cristã tem um impacto imensurável na vida de quem verdadeiramente crê em Jesus. A fé cristã nunca deveria permanecer estática. O nosso Senhor vive e se move em nós e por meio de nós. Sempre há novos feitos de Deus e novas verdades esperando ser descobertas em Jesus. E como que nós vamos descobrir essas novas verdades? Como que Ele vai revelar o sobrenatural dEle para mim e para você? Como? Quando eu vou me relacionar com Ele. Quando eu tomo a decisão diária de buscar a Ele. O primeiro lugar na minha vida é dEle. O meu coração é dEle. A minha vida é dEle. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é dEle. E isso vai mudar a minha história. Vai mudar a sua história. Não é algo que Ele fez por fora. Você não consegue viver muito tempo. Porque a máscara, chega um momento que cai. Chega um momento que a máscara vai cair. Você não vai conseguir viver o verdadeiro evangelho. Porque na hora da dor, o lobo vai sair. E a capa da ovelha vai escorregar. E vai aparecer o lobo. Léo Bigger disse assim, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai transformar a sua vida. Amém? Quanto mais você se aproximar, e o caminho para você se aproximar do Pai é somente um, Jesus. Uma pergunta aí para você, pensa aí. Nós já vamos orar. Em que área você precisa de transformação hoje? Em que área? Algumas aqui. Quem sabe você se encaixa. Nas suas emoções desequilibradas e doentes? Será que é isso? Pensa aí. Nos relacionamentos quebrados por escolhas ruins? Quem sabe você precisa de transformação porque você tem um sentimento de solidão e de abandono? Quem sabe são vícios e maus hábitos que te atormentam e você precisa ser transformado nesta noite? Quem sabe você tem traumas e feridas na sua alma, que quando Cristo vivo te tocar nesta noite, você vai ser curado? Você vai ser restaurado? Transformado? Quem sabe você tem falta de fé para viver o sobrenatural? Você ouve, recebe, mas não consegue receber, deixar entrar. E você não consegue desfrutar disso. Não consegue se regozijar porque falta fé. Você dá mais crédito ao que o Satanás fala no teu ouvido do que o Senhor está falando. Você recebeu uma mentalidade, você tem uma verdade, você recebeu uma verdade de que você é um filho amado de Deus, mas a sua mentalidade continua de órfão. Porque você está dando crédito ao pai dos órfãos, que é Satanás. Qual é o teu problema? Que área que você precisa de transformação? Falta fé para você viver o sobrenatural? Quem sabe você está atormentado debaixo de uma culpa pelos erros cometidos no passado. Nem é agora, mas no passado. E essa culpa te atormenta. O Senhor quer te tocar e te libertar. Quem sabe o teu problema é ira e falta de paciência nos relacionamentos. Uma pessoa irada. Está precisando de um toque do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua vida. Levante tua mão direita, bem alto, em nome de Jesus. Todas essas coisas aí que eu citei, não sei em qual que você está, em qual delas, ou em todas elas, ou algumas delas, não importa. Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, o poder transformador
libertador de Jesus sobre a tua vida. Amém? Recebe aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Recebe isso. Que esse poder sobrenatural de Jesus sobre a tua vida vai transformar, vai restaurar. E por último, última verdade que nós aprendemos aqui sobre a ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus sobre a nossa vida. Esteja disponível para viver, para fazer a diferença no reino de Deus. Esteja disponível para fazer a diferença no reino de Deus. Marcos 16:1 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quem mandou elas fazer isso? A disposição do coração, o amor pelo Senhor, o grande amor por Jesus. Elas foram fazer isso. As primeiras pessoas que foram testemunhas da ressurreição foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Esse detalhe é marcante, pois na cultura judaica o testemunho feminino não era valorizado, como eu já falei. O testemunho de mulheres não tinha valor. E se os discípulos quisessem inventar uma história sobre a ressurreição, jamais colocariam mulheres como as primeiras testemunhas, pois o seu testemunho não era aceito de forma legal. Não era. Isso mostra que Deus escolhe quem Ele quer para anunciar a sua verdade. Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. A ressurreição rompe barreiras culturais e sociais. É isso que a ressurreição de Jesus faz. Rompe, cai por terra todas as barreiras, mostrando que todos são chamados para proclamar Cristo, o Cristo vivo. Hoje é culto de missões, você é um missionário. Ele disse para mim e para você, o ide por todo o mundo, para falar do amor dele, é para mim e para você. Mas o que você vai falar se você não recebe? Você só pode dar o que você tem. Como é que você vai compartilhar algo que não é seu? Que você não desfruta? Que você não se regozija? Que não faz parte da sua vida? Você não pode. Você não consegue. Por isso que para alguns a vida cristã é tão pesada. É tão difícil. Ai meu Deus, agora tem que pregar o evangelho. Tem esse negócio para um pastor. Afinal de contas ele é separado para isso. Jesus não falou, pastor, você vai pregar o evangelho a toda criatura. Não. Todos nós somos comissionados por Jesus. Ah, mas eu não tenho poder. Ele te dá. Aí eu não sei falar. Fala com Ele. Ele te capacita. Ah, mas o que eu vou falar? Tenha intimidade com Ele. Tenha relacionamento com Ele. Fale do que Ele fez na sua vida. Basta. Não precisa ficar contando historinha. Porque a tua história não muda a vida da outra pessoa. Mas a história daquilo que Ele fez na tua vida é que vai causar impacto e vai transformar a vida dos outros. E é isso que Ele falou para mim e para você fazer. Todos nós, irmãos, somos missionários em potencial. E o que nós estamos fazendo com o nosso chamado, com o nosso comissionamento? Ah, Senhor, sabe o que é? É assim. Lá na minha casa, não dava, porque o Senhor não sabe o problema que eu tinha lá. Eu não tinha como pregar o evangelho. Lá no meu trabalho, então, aquele patrão, ai meu Deus, era o capeta. E daí, quando eu via o patrão, o capeta, eu já começava a repreender. Daí eu não pregava o evangelho. E mais isso, mais aquilo, Você pelo menos viveu Jesus? Você experimentou o poder da ressurreição? Ou você só está contemplando o presente? Só está olhando para Ele, o que Ele é, o
que valor que ele tem, o que ele pode fazer. Ele é bonito, eu ouvi falar que ele fez isso, aquilo na vida de um, de outro. Não vai mudar nada. Quando você estiver disponível para receber, para se regozijar, você vai ter com que compartilhar. Você vai ter com que dividir. Você vai ter com que levar adiante. Não podemos viver uma vida para nós mesmos, jamais. Deus chama todos para uma vida cheia de significado e relevância ao lado dele. Hoje é tempo de celebrar e anunciar, assim como as primeiras testemunhas de Jesus ressurreto, que a morte não tem a palavra final. O pecado foi derrotado e o perdão está disponível para todos. A esperança não é passageira, mas ela é eterna. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele vem me buscar e eu vou morar com ele. Acredite você ou não. Ele falou que ele faria e ele vai fazer isso. Ele só está esperando que você acredite. Porque ele quer levar você. O preço que ele pagou foi muito alto para você viver nesse mundo. A vida com Deus não termina aqui. Há um futuro glorioso nos esperando. O Senhor está nos chamando para um novo tempo, para vivermos na sua presença. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento do passado, mas a maior prova de que Deus tem a última palavra sobre todas as coisas. O que muitas pessoas estão sendo é impressionadas, têm ficado impressionadas, têm ouvido o relato acerca de Jesus e ficam, não é isso que Jesus morreu, não é por isso que Jesus ressuscitou, para deixar a mim e a você impressionado, boquiaberto, assustados, amedrontados, não, Ele fez isso para transformar a minha vida e a sua vida. E só podemos acessar isso, só podemos receber e desfrutar disso quando nós acessamos pela fé o poder da ressurreição sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. O pecado, a morte e o desespero não prevaleceram, pois Jesus venceu e vive para sempre. Amém? Jesus vive para sempre. Declare essa verdade aí. Jesus vive para sempre. Se você crê, levante sua mão e declare: Jesus vive para sempre. Amém? Ele venceu e Ele vive para sempre. Essa verdade transforma a nossa vida e a nossa esperança. John MacArthur falou assim, a ressurreição de Cristo é a vitória de Deus sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. Ele venceu a morte, por amor a mim e a você. Efésios capítulo 1, e eu termino com isso, versículo 18 a 23 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Quem conquistou? O Pai. Através da ressurreição de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível hoje para transformar a sua história. Podemos viver com confiança, pois a nossa esperança está no Cristo ressurreto, que reina sobre todas as coisas. Amém? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça por um momento. Eu quero orar
Quero orar por você. Muitas coisas foram faladas, muitas coisas. Mas a mais importante é que você, nesta noite, abra o seu coração, aceite o presente de Jesus. O presente de Jesus sobre a minha vida, para a minha vida e para a tua vida, é um Cristo vivo. O presente que pode transformar a minha vida e a sua vida é o poder da ressurreição de Jesus. E quando eu creio e eu me apego a isso, e quando eu creio nessa verdade, eu trago ela para a minha vida, eu sou transformada. Não tem culpa, não tem trauma, não tem dor, não tem ira, não tem vício, não tem nada que possa permanecer de pé diante do poder de Jesus. Esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está aqui nesta noite, para tocar na tua vida, mudar a tua história. E a partir desta noite, o Senhor quer começar a escrever uma nova história, através da sua vida. Eu quero fazer 2 apelos nessa noite, 2 convites. Da mesma forma como eu convidei a Carol para receber aquele presente, o primeiro convite que eu quero fazer é convidar você, todo mundo com os olhos fechados, orando, você que ainda nunca entregou o seu coração a Jesus, você ainda que nunca convidou a Jesus para entrar no seu coração, e você deseja fazer nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero liberar a bênção de Deus, o poder transformador de Jesus sobre a tua vida. Tem alguém aqui nesta noite que deseja fazer isso, essa oração? Faz um sinal com a sua mão, onde você está. Todo mundo está com os olhos fechados, não fique preocupado não. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua... Você nunca fez isso e nesta noite você está diante de um convite de Jesus. Jesus está dizendo, filho, filha, eu estou te convidando, eu tenho um presente para te entregar. Da mesma forma que foi demonstrado ali naquele presente que eu entreguei a Carol, da mesma maneira, o Senhor está te convidando nesta noite para te dar um presente, só que é o presente da vida eterna, do poder da ressurreição. Então você abre o seu coração e convida Jesus para entrar no seu coração nesta noite. Tem alguém aqui que não fez esse convite ainda, não aceitou esse convite ainda? Levante sua mão. Tem ninguém? Amém? Não tem? Amém? Amém. Tem mais um convite. Todos são de Jesus. Mas tem mais um convite. Quem sabe você já entregou a sua vida a Jesus. Quem sabe faz pouco tempo, outros muito tempo. Mas o poder da ressurreição de Jesus não está fazendo mais diferença na tua vida. Você tem vivido uma vida atribulada. Você tem vivido uma vida entristecida. Tantas coisas como eu falei ali. Uma vida que muitas vezes você não consegue se desvencilhar. O pecado domina você. Bate a sua porta. E você tem se rendido, você tem sido levado facilmente. Quantas vezes você está preso, amarrado num passado de dor, de traumas. Mas você já aceitou Jesus. Mas o Senhor quer tocar você nesta noite, com seu poder. O poder do Cristo vivo. Que toca você nesta noite e faz um milagre, o sobrenatural sobre a tua vida. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem orando neste momento. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Porque o Senhor quer restaurar vidas. O Senhor quer tocar vidas nessa noite. O Senhor quer mudar histórias. Como o Senhor mudou a história daqueles discípulos, daqueles homens e mulheres simples que estavam ali com Ele.
Quando ele disse, se vocês acreditarem em mim, se vocês me receberem, se vocês confiarem em mim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu vou fazer o sobrenatural na vida de vocês. Mas vocês têm que permanecer comigo. Permanecer comigo. E quem sabe você está aqui nesta noite e você já aceitou o convite de Jesus. Mas está difícil viver essa vida. Está difícil essa vida cristã. Essa vida cristã é muita luta, é muita guerra, é muita batalha. É muito sofrimento. E você diz, eu não consigo sozinho. É para você que o Senhor está oferecendo o presente da restauração, da transformação nesta noite. Tem alguém aqui? Faz o sinal com a mão, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Pode baixar a mão. Quem mais? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? É a tua oportunidade, meu irmão. Não fica com vergonha, não. Todos nós temos problema e todos nós passamos por luta. Levante a sua mão e declare a Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo sozinho, não consigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode baixar a sua mão. Amém, querido? Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Eu vou dar um tempo para você. Toda a igreja está orando. Nós estamos orando. Os pastores aqui orando. Em nome de Jesus. O poder da transformação, da ressurreição de Jesus, que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, muda a nossa história. Cria um impacto. É o Cristo vivo. Porque não adianta nós sabermos que Ele está vivo e nós não vivermos com Ele. Nós não deixarmos Ele tocar na nossa vida e mudar a nossa história. Nada muda. É como nós vestirmos uma roupa e fazermos de conta que estamos bem vestidos. Quando lá dentro nós estamos sentindo que está nu, despido. O Senhor quer tocar na tua vida nesta noite. Ele tem poder de transformar a tua história. Há poder, como nós cantamos. No nome de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus de mudar a sua história. Há poder de começar a partir desta noite uma nova história. Mas você tem que crer. Você tem que parar de confiar em você. De depender de você. E colocar a sua confiança no Senhor. Ele te liberta, meu irmão. Ele te liberta, minha irmã, de todo vício. De todo pecado. De tudo aquilo que está lá te assediando. Que está lá todo dia batendo na porta. E quando você pensa que você está forte, você cai novamente. E você peca. E você perde a presença do amado. E vem aquela tristeza. Mas nessa noite, o Senhor está te dando um convite. Vem para mim. Deixa eu te tocar nesta noite. Mais uma vez. Tem mais alguém aqui? Mais uma oportunidade. Levante sua mão. Quero orar por você. Tem mais alguém? Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Continue orando, irmãos. Nós estamos em batalha. Deus quer libertar, Deus quer curar. Por isso essa insistência. E eu sei que Deus quer fazer. Você não pode perder. Não sei se amanhã você volta. Não sei. Aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Última vez que eu vou perguntar, mais alguém aqui gostaria? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de orar. E eu gostaria de pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder do Senhor é sobrenatural aqui nesta noite. Nós passamos uma semana nos consagrando e buscando do alto. E quando nós entramos aqui nesta noite, o poder do Senhor era real, era quase que palpável. Na hora que nós estávamos ali louvando, adorando o Senhor, o Senhor estava mostrando coisas grandiosas, coisas lindas que Ele está fazendo.
E Ele vai completar, meu irmão. O Senhor manda te dizer, não desista. Aquele que começou uma obra na sua vida, Ele vai completar. Não fica pelo meio do caminho. Não volte a ser um instrumento na mão de Satanás, não. Mas seja um instrumento na mão do Senhor, do Cristo ressurreto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar pela vida dessas pessoas que levantaram a mão nesta noite. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor viu, porque o Senhor está aqui. Cada um desses amados, Pai, que levantaram sua mão. Ao levantar sua mão e atender, Senhor, um apelo, um convite. Senhor, nós estamos declarando assim, Pai, nós não conseguimos sozinhos. Pai, agora, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Pai, vem com a Tua presença sobrenatural, Pai, e toca cada um deles. O Senhor sabe cada um, Pai, que levantou sua mão, levantaram sua mão para Ti, Senhor. Porque, Senhor, é o Senhor que está tocando nas suas vidas, transformando, curando, restaurando, restabelecendo, Pai. Mudando, Senhor, suas vidas. Lá dentro, Senhor, o sobrenatural do Senhor. Pai, porque nunca é tarde para Ti. Nunca é tarde, Senhor. Não importa quantas vezes nós vamos desistir. Mas o Senhor sempre está nos esperando de braços abertos. A minha oração nesta noite, Pai, toca nesses amados. Pai, toca neles de uma maneira sobrenatural. Muda, Senhor, o seu interior. Muda a sua mente, Pai, para que creiam verdadeiramente que o Senhor está vivo. E que ao colocar a sua fé, a sua esperança no Senhor, a sua vida vai transformar. O pecado não tem mais domínio sobre eles. Aquilo que fizeram com eles não tem mais poder sobre eles. Aquilo que eles fizeram de errado não tem mais poder sobre eles. Porque agora eles estão debaixo do sangue de Cristo. Esse sangue que nos restaura. Esse sangue que nos restabelece. Esse sangue que nos dá vida. E foi porque aquele sangue foi derramado ali na cruz do Calvário que eu posso crer no amanhã. Foi por causa daquele sangue vertido que apagou os meus pecados. E foi por causa daquele glorioso dia em que a morte não teve poder sobre o Senhor. Que o Senhor ressuscitou. Que hoje eu tenho vida. Essa mesma vida, Pai. Reparte com esses amados, Pai. Que eles estão declarando. Aí, Senhor, nos seus corações estão declarando que eles precisam do Senhor, não conseguem sozinho, não conseguem, Pai. E aqui nós estamos como uma família, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um clamando, um segurando o outro. Nós não apontamos o dedo para ninguém, porque somos tão pecadores quanto o outro. E nós precisamos da Tua graça, Pai, para vivermos essa santidade diariamente. E não queremos mais viver de aparência, Pai. Nós queremos viver uma vida verdadeira. Nós queremos, aonde nós estivermos, que o Cristo ressuscitado, não o Cristo pendurado na cruz, que não muda a vida de ninguém. O Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, que muda a minha vida, que vai mudar a vida desses amados a partir desta noite. Por causa desse poder transformador da Tua ressurreição. Recebe aí, meu amado.